Olá pessoal, acompanhe mais uma vez o RSN Entrevista e nesta quinta-feira, dia 19 de maio, nós recebemos a pedagoga e psicóloga Luana Castilho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer é meu. Prazer também é nosso, porque hoje o bate-papo está muito interessante. Nós vamos falar sobre o dia de ontem, que foi o dia 18 de maio, que é celebrado o Dia de Combate à Exploração e Abuso Sexual Infantil. É um tema um pouco delicado, muitas pessoas não gostam de abordar, porque quando a gente vai falar de abuso sexual, as pessoas já travam, né? Sim. Mas é um assunto muito importante, porque olha, só para vocês terem um pouquinho desse panorama, terem um pouquinho dessa ideia, somente em 2022, então até maio, agora, já houve mais de 4.000 denúncias, 4.000 denúncias de abuso sexual aqui no Paraná. Então é no estado, 4.000 denúncias. Então é um número muito alarmante, não é mesmo? Sim, é um número muito grande. As nossas crianças realmente estão, em estado de vulnerabilidade nesse sentido, justamente pela falta de informação, Sim. muitos tabus, como você falou, é um assunto muito delicado. Então, às vezes as famílias ficam sem jeito, as escolas não sentem que têm liberdade para falar sobre esse assunto, então as crianças acabam ficando vulneráveis, sim. Sim, com certeza. Eu estava falando do dado, mas é no Brasil. E mesmo a gente falando a nível nacional, em 2018 tinha 32 mil casos. E agora, em 2021, contabilizaram 44 mil. Então, houve assim, um aumento muito grande. E quando a gente fala sobre esse assunto, as pessoas travam, mas como a Luana falou, algo que a gente precisa falar, é necessário. Luana, qual que é o perfil do abusador? Bom, o abusador, normalmente, ele é uma pessoa comum, Ele é uma pessoa agradável, ele pode ser um pai de família, um ótimo profissional. Não existe uma cara de abusador, Então, 95% dos casos de abuso sexual infantil, o abusador é conhecido da criança ou da família. E 65% ele é um familiar. Então, além disso, nessa porcentagem a gente tem, em primeiro lugar, padrasto e madrasta, que foram inclusos num grupo só. Depois, pai e mãe, e aí depois as outras pessoas da família, Então, o perigo dentro de casa. Dentro de casa. Isso, justamente, esse foi uma das razões que o pessoal comentou muito na pandemia, Porque a escola é um canal de denúncia, É um canal onde as crianças dão sinais, onde as crianças falam com os professores. E aí a preocupação era, bom, agora que essas crianças não estão indo para cá, não estão indo para as escolas, o número de denúncias vai baixar, mas as crianças vão continuar sofrendo esses abusos, correndo perigo. Mas em geral, o que os abusadores fazem, Alguns comportamentos comuns. Eles tentam ficar próximos das crianças, se distanciando dos adultos, Então, por exemplo, tem uma festinha, um churrasco ali na família, tentam levar essa criança para longe dos adultos, seja para o banheiro, para um quarto, brincar. São pessoas assim que nos abusos, às vezes não necessariamente é algo violento, agressivo, Mas eles tentam falar para as crianças que aquilo é uma brincadeira, que eles adoram as crianças, que aquilo é um carinho, faz as crianças se sentirem privilegiadas por serem os melhores amigos ou por receberem aquele tipo de carinho. Então, não tem aquela imagem mal, assim, é uma sabe? atenção, assim, exclusiva, digamos. Isso, exatamente. Alguns fazem, A literatura nos traz que eles contam algum segredo para a criança, um segredo qualquer, para ver se essa criança vai contar para os pais ou para os responsáveis, e aí eles dão sequência nesse abuso, sabe? Então é um teste, vou te contar um segredo para ver se eles vão ali e contam, porque se houver a prática do abusador é silenciar a criança, então. Isso, exatamente. É silenciar a criança, então às vezes eles contam esse segredo, falam, bom, você é o meu amigo, não pode contar isso pra ninguém, é o nosso segredo de melhores amigos. Ou alguns ameaçam, Olha, se você contar pra alguém, os seus pais não vão acreditar em você, eles vão achar que é a sua culpa, ou eu vou fazer alguma coisa com os seus pais, ou os seus pais vão fazer alguma coisa com você. Então eles tentam, sim, silenciar a criança para que ela não recorra para nenhum outro adulto, Para não denuncie esse abuso mesmo. Então tem o medo que é causado na criança. Sim, tem essas ameaças também. Então, mas muitas pessoas pensam assim, eu até pensava dessa forma também.
o abuso sexual, ele não é somente o ato sexual, tem outros tipos, né? Sim, sim, muito importante. Então, o abuso sexual ele pode ser com toque físico e sem toque físico, né? O que é um abuso sem toque físico? É falar abertamente de sexo, de cenas sexuais, narrar cenas sexuais para a criança, expor a criança a vídeos pornográficos. Isso é mais comum que a gente imagina, que o abusador coloque uma cena pornográfica e obrigue a criança a assistir. Ou cenas de exibicionismo, né? Ficar sem roupa na frente da criança, ou que a criança fique sem roupa na frente do abusador. Isso é abuso sexual sem contato físico. E aí nós temos o abuso sexual com contato físico, né? Que aí a gente tem beijos, esfregar os órgãos genitais, tocar nos órgãos genitais, acariciar os órgãos genitais da criança, ou obrigar a criança a acariciar os órgãos genitais do abusador. Aí temos o estupro, né? A penetração, temos sexo oral, anal, tudo isso são abusos sexuais com contato físico, mas nem sempre tem a penetração, como você falou. Nossa, eu não imaginava que não tivesse o contato físico. Então quer dizer que expor a criança a essas situações também é considerado abuso, então? Sim, também é considerado abuso. E a gente ainda tem, né, no Código Penal e no ECA, o estupro por omissão. O que é o estupro por omissão? É uma pessoa que sabe que uma criança está sofrendo violência sexual, mas se omite, e essa criança é mantida nessa situação quando na verdade tinha alguém que poderia denunciar. Essa pessoa também pode ser penalizada por estupro. Isso é muito importante, porque muitas vezes a mãe ou até o pai sabe que a criança está passando por aquilo. Já vi vários casos desses crimes na televisão e a mãe fala assim: não, mas não imaginava, eu sabia, mas eu nunca vi, eu nunca presenciei, mas sabia, porque a criança contava e não denunciava. Então isso também pode ser penalizado. Sim, é importante você falar isso, assim, porque nós temos N contextos, né? Então, é importante a gente localizar isso num contexto social, cultural, né? Você cita, por exemplo, como exemplo a mãe, né? Às vezes essa mãe também está no ciclo de violência, né? Então, a mãe, o filho, e aí tem esse medo de contar, né? Porque a gente tem essas relações de poder, né? Sim. Do homem com a mulher, do adulto com a criança, né? Uma vantagem, né? Tem uma vantagem etária, do adulto com a criança, uma vantagem de gênero, do homem com a menina ou com a mulher, e aí acabam não contando, né? Omitindo. Outro ponto importante, né? Que você cita, às vezes tem aquela desconfiança, mas não tem certeza. Denuncie. Desconfia, mas não tem certeza. Pode até perguntar para algumas pessoas: olha, eu observei isso, o que você acha? Mas na dúvida denuncie, porque os órgãos competentes vão fazer essa investigação, né? Porque você pode estar evitando que uma criança sofra mais abusos, você pode estar tirando ela dessa situação. E quando a pessoa ela tem uma suspeita, o que essa criança pode sinalizar? Quais são os sinais de uma criança que passa por abuso sexual? Nem todas as crianças vão verbalizar, né? Sim. Nem todas as crianças vão falar. Até porque muitas não têm essa noção de abuso, de crime, né? Como a gente falou no início. O que ela pode contar é, às vezes, o tio brinca assim comigo, ele faz carinho nas minhas partes íntimas, né? Ou vai falar do seu jeitinho das partes íntimas. Há alguns comportamentos de alerta, que a gente pode ter mudanças muito bruscas de comportamento, às vezes choros, às vezes terror noturno, um sono que tinha um sono tranquilo, um sono normal e acaba tendo dificuldades no sono, muitos pesadelos. As crianças também projetam muito nas brincadeiras, nos desenhos, então professores, né, que estão nesse meio, às vezes observam por esses sinais, né, o que a criança projeta nas brincadeiras, nos desenhos. Então as crianças elas sinalizam, de alguma forma elas mostram. Sim, elas sinalizam. E é importante a gente ficar atento porque muitas vezes, como você falou, ela não vai falar porque é algo muito naturalizado por parte do abusador, né? Como algo normal, digamos assim. Sim, exatamente. Muitos oferecem presentes, né? Que também já tem a exploração sexual, né? O que é exploração sexual? Existe uma troca, uma lógica mercantil, né? Uma troca
do ato sexual ou da satisfação do abusador com algo que ele oferece para essa criança, seja presentes, comida, dinheiro. Então, às vezes, a criança o relato dela vai ser: o tio fulano me deu uma boneca, o tio fulano me deu um dinheiro, sabe? Então, sempre estar atento a esses comentários das crianças, sabe? A gente brinca disso, a gente brinca de cosquinha, a gente... lá no quarto o tio me deu um beijinho lá na minha parte íntima. Mas ela nem sempre vai contar com um terror, né? Porque elas nem sempre têm essa concepção de que é um abuso, de que é uma violência. Então é realmente muito mais abrangente do que a gente imagina, né? Sim. A gente só pensa muito no estupro. Mas eu percebi, a criança manifestou um sinal, eu tô percebendo que ela passa por abuso sexual. Às vezes, como você falou, é alguém da família. Mas quando é alguém de fora, como abordar isso com a criança ou abordar isso com alguém, né? Não apenas denunciando. Às vezes você conhece, né? O pai de uma criança, olha, eu acho que ele abusa dessa criança, vou conversar com a mãe. Como chegar para conversar com aquela mãe ou como chegar para conversar com esse pai, se você desconfia? Então, o abusador, ele sempre vai negar, né? Se você tem um contato com o abusador, Sim. o abusador sempre vai negar. Mas eu acho que é válido você perguntar, né? Você citou, eu conheço um familiar, uma criança, e desconfio daquele familiar, do padrasto ou do pai, por exemplo. E eu vou comentar com a mãe. Acho que é importante te perguntar: olha, fulana, eu observei tal coisa na criança, observei um machucado, ou a criança me falou alguma coisa. Você percebeu isso? E ouvir o que essa pessoa vai te dizer. Mas acho que acima de tudo, assim, a denúncia é o que efetivamente vai proteger essa criança. Sim. Porque os órgãos competentes, o Conselho Tutelar, a polícia, eles vão fazer essa investigação, né? Então acho que não ter medo de fazer essa denúncia, né? Mas às vezes a pessoa vai causar um transtorno nessa família, vai ser, né, perder a amizade, né? Isso Sim. pode ter esse medo. Mas uma criança pode estar sofrendo abuso. Então isso é muito caro, né? Sim. Então, se você tem alguma dúvida, é válido denunciar. A pessoa tem a suspeita e ela pensa assim: mas se eu falar, se eu denunciar e não for? Aí vai ficar um clima chato, fulano vai parar de ir na minha casa, a gente, né, vai ficar aquela coisa assim ruim entre as famílias, entre os amigos, mas a segurança da criança é muito maior do que qualquer coisa, né? Exatamente. Precisa ter a denúncia. E agora tem um canal que é específico para isso, o 181. A pessoa pode fazer uma denúncia anônima de abuso sexual, então você não precisa falar que foi você. Né? Aquela pessoa nunca vai poder desconfiar, foi fulano que me denunciou. Então é importante ter esses canais para que as pessoas possam denunciar esses casos e também não deixar a criança continuar dentro de casa ou indo aqui do lugar onde ela corre perigo, né? Exatamente. Assim, genial isso que você falou, Rodrigo. Porque a denúncia é anônima. Sim. Então, mesmo que você faça uma denúncia no Conselho Tutelar da tua cidade, a denúncia vai continuar sendo anônima, né? Tem o Disque 100, tem o 181, tem o Conselho Tutelar. Se esqueceu todos esses, liga no 190. Né? A Polícia Militar vai dar as orientações também. E a denúncia é sempre anônima, então não corre esse risco mesmo de quem denunciou ser identificado. Muito importante isso que você falou. E esse trauma que essa criança passa, o que isso pode gerar lá na frente? Porque muitas pessoas pensam, na verdade eu penso assim: a criança, ela passa por isso, houve denúncia. Aconteceu a denúncia, teve ali a penalização daquela pessoa, do abusador, foi preso, né? Enfim, passou por tudo aquilo. O que essa criança pode sofrer no futuro? Qual que é o impacto do abuso sexual na vida de uma criança? Eu acho que é importante falar que nenhuma criança, nenhum ser humano vai sofrer as mesmas consequências emocionais, psicológicas, né? Tem muitas variantes. A duração do abuso, quanto tempo essa criança passou sendo abusada, a idade, se foi de uma forma agressiva ou não, qual era a proximidade do abusador com essa criança, como que foi o processo de denúncia, como que as pessoas descobriram, com quem essa criança ficou, essa criança foi destituída, ela continuou com algum familiar,
Então, todas essas são variantes que podem agravar ou não um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico por conta desses abusos. Mas, em geral, o que né, a literatura nos traz? Dificuldades DSTs, né? É muito possível, né? Essas questões físicas, biológicas mesmo, né? Doenças sexualmente transmissíveis, dificuldade em ter relacionamentos afetivos, amorosos, dificuldade em ter uma relação sexual saudável, né, na vida adulta, abuso de substâncias, distúrbios de sono ou crises de pânico. Então tem N coisas que podem acontecer, né? Mas como eu falei, cada ser humano é diferente, cada processo é diferente, vai variar muito. E essa criança, quando ela cresce, quando ela fica adulta, tem uma probabilidade de ela também praticar o abuso sexual como uma forma de, né, de expressar uma consequência do trauma que ela sofreu? Sim, né? Existe uma possibilidade, né? A gente tem vários estudos assim que mostram isso, que existe essa possibilidade, mas tem muitas variantes, sabe? Entendi. Tem essas relações de classe que a gente não pode deixar de falar, do contexto que essa criança e que esse adulto vai continuar crescendo. É o que a gente vê, por exemplo, né? As pessoas comentam os ciclos de violência, né? A mãe sofreu violência doméstica, depois a filha, a neta. Então é um processo semelhante, né? Esses traumas que vão passando de geração em geração, né? Porque a tendência é se repetir mesmo quando esses traumas não são tratados, não são elaborados. Então é possível, mas nem sempre. Nem sempre. Mas a pedofilia é uma doença? É uma psicopatologia? Sim, a pedofilia, ela tá no quadro de doenças, né? Um distúrbio de personalidade, em que a pessoa tem um interesse sexual por crianças ou por púberes, né? Que as pessoas falam. Crianças que estão entrando na puberdade, adolescentes. O que não quer dizer que todo pedófilo é um abusador, porque a pessoa pode estar no quadro dessa doença, ter esse diagnóstico, mas nunca abusar de nenhuma criança. Então não é um sinônimo. Assim como nem todos os abusadores são pedófilos. Nem todos os abusadores se enquadram nessas características de ter esse distúrbio de personalidade. Tem uma diferenciação. Tem uma diferenciação. E além disso, né, se um pedófilo abusa de uma criança, ele não tem uma redução de pena ou uma redução de gravidade desse delito, porque entende-se que esse quadro não faz com que ele tenha um distúrbio não tem uma confusão do que é certo, do que é errado, sabe? Então existe, mas nem todos os pedófilos praticam abuso sexual. E nem todos os criminosos que praticam abuso sexual são pedófilos. Então tem que ficar atento e também saber o significado de cada coisa para que a gente não possa entrar no erro de caracterizar uma coisa errada, né? Isso, muito se fala, né? Os pedófilos, como sinônimo de abusadores, mas isso não necessariamente é verdade. Então o abusador também pode ter uma doença, uma psicopatologia. Isso, pode ter ou pode não ter, nem todos vão ter. E quando a gente fala sobre pedofilia ou também o abuso, tem uma forma também das pessoas combaterem isso? Claro, a denúncia é um meio, mas qual outra forma que a gente pode combater isso na nossa comunidade, principalmente? Sim, eu acho que a principal é ensinar as nossas crianças e dar uma criação para as nossas crianças em que elas possam se posicionar. Então, a gente na nossa cultura, é muito comum que a gente crie as crianças para serem obedientes, para obedecerem ao adulto, quando na verdade a gente poderia criar elas para se posicionar, né? Para falar, não, eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não devo, mesmo que seja para um adulto, né? Porque se a gente cria as crianças para obediência, a gente cria essas crianças submissas a esses adultos, a todos os adultos, né? Então, acho que essa é o principal, né? Mas a prevenção se dá mesmo no dia a dia, em construir uma relação de confiança com as nossas crianças, desde os pais, os professores, todos os profissionais, né? Ter cuidado com o corpo da criança. O corpo da criança não é público. E a gente ensina isso no dia a dia, né? Eu, enquanto profissional, um fisioterapeuta, um médico,
é importante que a gente, eu sempre falo isso, né, que a gente tenha esse cuidado, quando a gente for manipular o corpo da criança, a gente fala para ela o que a gente vai fazer, né? Ou os professores também, né? Olha, fulaninho, agora eu vou fazer a tua higiene, ou agora eu vou te examinar, eu posso, você deixa, explica. Ter esse respeito, porque como a gente não chega nos adultos tocando o corpo deles e tirando a roupa deles, a gente também não deve fazer isso com a criança. E isso se constrói no dia a dia, tendo uma relação de confiança com os pais, isso é muito importante, né? Que os pais estejam sempre abertos a ouvir as crianças. Às vezes a criança fica muito exposta, a família, todo mundo dá banho, todo mundo troca, todo mundo faz tudo com a criança. Aí quando surge um abusador, ela não sabe que aquilo é errado, né? Sim, ela porque ela não tem a noção de que o corpo dela é privado, sim, né? Das partes privadas do corpo dela, né? Então, exatamente, ela não tem essa noção. Outra questão, né? Ter essa relação de confiança com os pais, poder falar sobre tudo, sobre o que é legal, sobre o que não é legal também, que os pais possam, né, quando a criança conta alguma coisa, em vez de a primeira reação ser duvidar, apoiar, investigar, ver o que aconteceu de verdade e sempre falar, né? Falar muito com a criança, falar sobre esses assuntos. Já passou da hora de a gente falar com as crianças sobre sexualidade, sobre corpo. Não dá mais para ser um tabu, né? Isso coloca as crianças numa situação de risco mesmo. E principalmente nessa questão do não, a criança autorizar, né? Os adultos, né? Os pais que dão essa autorização para a criança de se posicionar e dizer não, instrumentalizar ela, né? E se isso acontecer, se alguém fizer carícia nas suas partes íntimas, né? Vamos explicar para as crianças quais são as partes íntimas. O que você pode fazer? Você pode correr, você pode contar para a prof, você pode contar para a mãe, para o pai, para a avó, né? Falar o que a criança deve fazer. Outra questão, né? A gente teve uma campanha há um tempo atrás. Criança não namora, né? Exatamente. A gente tem essas brincadeirinhas, nas famílias acontece muito, né? E os Vê o menininho, uma namoradinhos menininha junto, estão brincando. Olha só, quando eles crescerem, vão ser namoradinhos. Já Sim. fala isso pra criança. Às vezes a criança tem 3, 4 anos, gente, não tem como. incentivam a beijar na boca. Exatamente. Sim, então a gente acaba erotizando as crianças todo dia. Todo dia a gente acaba erotizando as crianças, sim, com essas brincadeiras. E não é tempo pra isso, né? Não. A criança na fase dela de brincar, de aproveitar a infância, de se desenvolver, e aí você traz algo assim tão adulto pra criança, eu acho assim, eu fico chocada às vezes quando eu vejo essas coisas. Sim, infelizmente. E é muito comum. E abre espaço também para abuso sexual, essa questão do namoro, de ensinar a criança a beijar na boca, esse tipo de atitude? Olha, não sei necessariamente assim, se abre espaço, né? É difícil falar assim, num panorama geral. Mas, por que a gente vai erotizar as nossas crianças? Se a gente sabe que criança não namora, não fica beijando na boca, por que a gente vai ficar fazendo esse incentivo, essa alusão todo dia, né? Claro, tem muitos abusadores que vão falar, ai, você é muito linda, você é minha namorada. Então, pode ser que isso em alguma ocasião abra espaço, né? Mas não tem razão pra gente ficar erotizando as nossas crianças, né? Infância é uma etapa específica da vida, né? Vão ter um momento de namorar, um momento de beijar na boca, né? Quando estiverem jovens, mas não na infância. Então, sim, pode ser algo que facilite. Entendi. E é importante também falar que essa erotização da criança também pode gerar outros problemas, como gravidez, né? Gravidez na adolescência, porque uma criança que começa a namorar tão cedo, ela já começa a ter uma percepção da vida, às vezes, né, que não é para aquela fase. Sim. A gravidez na adolescência está relacionada assim, a N fatores, né? Muitos. Os atravessamentos de classe, como eu te falei, né? Quais são as adolescentes que mais engravidam de classe média ou as adolescentes mais pobres? Onde elas estão? Com quem elas estão se relacionando? Mas sim, como eu falei, não existe razão para a gente erotizar as crianças, né? Não vai ter nenhuma consequência boa disso. Por isso que a educação sexual é importante, porque é o momento da gente falar para a criança aquilo que é certo, aquilo que é errado,
para que quando ela esteja diante dessa situação não venha achar que é normal, né? Exatamente, exatamente. É muito comum assim que nas escolas, quando vai ter algum conteúdo de educação sexual, as escolas precisem mandar para os pais alguma autorização, né? Para ver se os pais autorizam as crianças a terem acesso a uma aula, alguma exposição, algo do tipo. E muitos pais não autorizam, né? E as crianças padecem dessa falta de informação, porque um abusador não vai agir na presença dos pais. É muito raro. Então a gente tem que instrumentalizar essas crianças, né? Elas precisam saber os nomes, as partes do corpo, as partes que ninguém pode tocar, quem que pode tocar para higienizar, que elas não podem guardar nenhum segredo, sabe? Então a educação sexual é sim muito, muito importante, né? Falar com os adolescentes, a gente já pode falar de uma forma aberta sobre desejos, vontades, a puberdade, quais são os lugares, o que pode, o que não pode, sobre as partes do corpo, o cuidado com as partes do corpo dos outros colegas, dos outros adolescentes. Então a educação sexual é muito importante, sim. E por ter esse tabu, quando surge o assunto, já começa aquelas risadinhas, as brincadeiras, até os professores às vezes ficam meio retraídos, né? Ai, vou ter que falar sobre isso, vou ter que falar sobre aquilo, eu já sei como vai ser. Mas apesar de tudo isso, é um assunto bem sério. Sim, por que dá risadinha, né? Porque de alguma forma tem um constrangimento. Sim. E porque justamente porque a gente não fala disso. Mas os adolescentes em especial, eles precisam saber disso e eles recorrem à internet. Então, se nós adultos não falarmos para as crianças e para os adolescentes, quando eles tiverem uma dúvida, eles vão acessar a internet. A internet é uma porta de entrada gigantesca para abusadores, né? A gente não sabe com que uma criança ou um adolescente vai se deparar, com que tipo de imagem, com que tipo de vídeo ela vai se deparar na internet quando tentar esclarecer essas dúvidas que nós poderíamos ter esclarecido para elas. E hoje surge ainda um outro fator, que crianças têm perfis nas redes sociais. Sim. Que é um canal direto com outras pessoas, que às vezes você não vai ter controle. Pai e mãe trabalham o dia inteiro, a criança está com o celular, está no Facebook, está no WhatsApp. Com quem que essa criança está conversando às vezes é um perigo, né? Sim, sempre é um perigo, na verdade, né? Crianças terem um perfil público. A gente não sabe que tipo de pessoas vão chegar até ali, exatamente, que tipo de comentário essas pessoas vão fazer, que tipo de fotos essas pessoas vão enviar para essas crianças, tipo de conversa. Hoje nós temos as danças, né? Das músicas, danças de TikTok, que sim, também erotizam essas crianças. A gente não sabe que tipo de pessoa, a gente não sabe que pessoas estão vendo esses vídeos, né, dessas crianças fazendo essas dancinhas. A gente não sabe quem está conversando com essas crianças. Então isso é algo bem delicado, né? Criança com internet tem que ser com supervisão, né? Crianças e adolescentes. Com certeza. E aí, se a criança já não sabe o que é, não está munido de informação para saber o que está acontecendo, é rápido. Ali na conversa do WhatsApp, a pessoa se passa por alguém de confiança, começa a depositar confiança na criança, ela começa a se sentir importante e de repente faz coisas que a gente não consegue nem imaginar. Exatamente, né? Os abusadores elogiam, tratam com carinho, pedem fotos. E às vezes também marcam encontros, né, pela internet. Então isso é muito perigoso. Por isso que os pais têm que sim supervisionar o uso que as crianças e os adolescentes fazem da internet. Porque muitos abusadores têm primeiro contato ali, mas marcam encontros e aí fazem coisas assim terríveis. Então é uma questão bem delicada e bem perigosa mesmo. Verdade, queria te agradecer, Luana, foi um papo muito legal. Olha, muito mais do que eu imaginava, informação que a gente conseguiu nessa live. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu que agradeço, assim, eu acho que reforçar a questão da denúncia, reforçar que o abuso, a exploração sexual, eles estão localizados mesmo num tempo social, cultural específico. A gente tem que fazer esse recorte das relações de gênero, de classe, de poder, né? O poder que esses adultos têm sobre essas crianças, dos homens com as meninas, dessas classes sociais, né? Tem crianças que sofrem exploração sexual por um prato de comida nas rodovias, por um lanche.
Então é importante a gente localizar isso e acho que chamar a atenção também, Valerie, para os gestores. Com certeza. Né? Porque a gente tem uma carência de políticas públicas, de estratégias efetivas nesse combate. Então acho que é importante que os gestores tenham esse cuidado, essa atenção com as nossas crianças e se aproximem desses profissionais que estão lá na linha de frente, que escutem, que se aproximem, que tenham esse espaço para debate, para divergência mesmo, que assim a gente consegue proteger efetivamente as nossas crianças, de uma forma coletiva. Com certeza, é um assunto para a gente falar com a comunidade, para que a gente consiga atender essas crianças que passam por isso e evitar que outras passem. Sim, exatamente. Por isso, se você sabe de algum caso, suspeita de algum caso com alguma criança, denuncie o canal do 181, a denúncia anônima. Também tem outros, como a Luana tinha falado, diz que sem isso, né? Isso. Conselho tutelar, vá, denuncie, porque é a única forma, muitas vezes, de você garantir a segurança dessa criança. Então, quero agradecer, Luana, pela tua presença e agradecer você que acompanhou a nossa live nessa tarde de quinta-feira. Foi um papo super bacana e a gente espera que tenha levado mais informação para você aí de casa. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.